Um dos grandes estigmas dos cientistas desde a antiguidade é a criação. Nesse meio, a sociedade atual tem argumentado a seguinte indagação: como foi a criação do universo? Como tudo veio a existir? Isso pode ter diversas interpretações e explicações, devido ao imenso número de teorias e mitos que foram construídos pelos indivíduos do passado. Proposta pelo cientista Georges Lemaitre, a teoria do Big Bang é a mais aceita pelos cientistas devido a, entre outros motivos, basear-se na teoria da relatividade de Albert Einstein, físico teórico admirado pela área científica. A mesma afirma que o mundo foi criado a partir dos quarks, que, quando o universo tinha apenas um centésimo de segundo, formaram os prótons, nêutrons e, posteriormente, originaram os átomos que foram a obra-prima para a explosão que criou o universo e tudo que nele há. Por conseguinte, outra teoria também aceita é a do criacionismo. A tal reitera a ideia de que houve uma mente por trás de tudo, que um Deus criou nosso planeta e tudo o que há no universo. Essa afirmação tem como firmamento um livro chamado Bíblia Sagrada, que foi escrito por homens inspirados por Deus, o Criador. Em Gênesis capítulo 1, afirma que o próprio Deus criou todo o universo em 7 dias, com apenas a sua voz, com exceção, é claro, do ser humano, que teria sido criado a partir do barro e do sopro da vida. Apesar de ter uma demasiada ciência envolvida e a outra demasiada fé, as duas possuem confirmações científicas. Porém, nenhuma das duas ou nenhuma outra teoria existente pode ser considerada uma lei, ou seja, uma verdade universal irrefutável. Diante desse viés, como podemos acreditar e apoiar uma se nenhuma das duas tem constatações sólidas? Em qual podemos, afinal, confiar? Resumidamente, pode-se passar a consideração do evolucionismo e do criacionismo à vista do método científico. Desse modo, mantém-se tangível, então, que o criacionismo não possui embasamentos científicos, pois não tem como ser submetido à prova das hipóteses. Ele se baseia, de uma maneira geral, em conceitos básicos que são tidos como verdadeiros pela fé em uma revelação, que ela é dada através dos relatos de várias naturezas que se encontram ostensivos na Bíblia. Em contrapartida, mesmo alegando possuir embasamento científico, o evolucionismo também não tem como ser submetido à prova de hipótese, visto que ele se baseia em conceitos que são admitidos como verdadeiros, tão somente por um ato de fé, e que não tem como ser demonstrados por constituírem um modelo teórico que faz suposições impossíveis de serem comprovadas. A evolução das espécies se tornou algo plausível de discussão na área científica, pois, como o próprio nome diz, não passa de uma teoria, carecendo, assim, de comprovação científica para que possa se tornar uma lei. Algumas pessoas confundem os termos evolução com adaptação. É possível sim que uma espécie se adapte a determinado ambiente, clima ou relevo. Entretanto, o único ser existente que tem a capacidade de evoluir a um nível de inteligência e racionalidade somos nós, seres humanos. Cientistas sabem que o universo é perfeito demais, que a vida é complexa demais para que tenha sido por acaso. Os grandes estudiosos de biologia molecular dizem que não há a menor chance de a vida ter sido um acidente, um acaso de uma evolução do planeta. Na Bíblia, em Salmos capítulo 19, versículo 1, fala que os céus declaram a glória de Deus, que o firmamento proclama a obra de suas mãos. Isso se torna evidente quando o conhecido físico e astrônomo italiano Galileu Galilei relatou há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto qual Deus escreveu para o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Ainda nesse sentido, antes mesmo da Idade Média, o matemático italiano Leonardo Fibonacci descobriu que parte desse alfabeto é a assinatura de Deus, que se repete em quase tudo na natureza. A complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. Um exemplo disso é o próprio ser humano, um conjunto impressionante e surpreendente. Nenhuma estrutura tão complexa e harmônica foi criada até hoje. Nenhuma máquina chega perto da perfeição humana. Com 640 músculos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas, um esqueleto leve como alumínio, resistente como aço e 4 vezes mais forte que o concreto. Um espetacular produto que só um ser superior, também chamado de design inteligente, para criar tamanha perfeição. Criou Deus o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Para um cromossomo humano, um cromossomo, um nosso, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo, 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado dele, lá dentro dele, as bases. Se o cromossomo humano, 5 vezes 4, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? Bits. É possível provar, e os senhores, depois de 4 meses de governo, creio que acreditam em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits, qualquer letra. Vamos ver o que é isso? Tem tempo aí. 3 bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais. Uma palavra tem em média 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 milhões, tá, de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir, fazer aqui em cima, se o senhor dividir 2 vezes 10 a 6, 2 milhões, voltando, para eu não errar nas contas, 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras, dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas, dividido, o senhor vai ter 6 a 3. O senhor tem 4.000 livros desse tamanho. 4.000 livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 26, nos diz: E no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muitos acham que a criação foi formada originalmente apenas pelo Deus Pai, mas, ao analisarmos o exemplo, perceberemos que não, que o Deus Filho e o Deus Espírito Santo também estavam na criação. Isso se torna evidente quando o escritor fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Além desse trecho citado, durante toda a Bíblia é narrado de forma direta e indireta que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles atuam sim em conjunto, mas ao mesmo tempo são cada um por si, estando ao mesmo tempo presentes quando tudo foi criado. Ainda explicando a existência de Jesus na criação, citamos o seguinte versículo: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. O qual fala que o Verbo tanto estava como era Deus. Ao decorrer do capítulo, fala que todas as coisas foram feitas por ele, e que nele estava toda a vida. Mas quem seria o Verbo? No mesmo capítulo, encontramos a resposta. Deus se encarnou. O Evangelho de João começa, o grego é muito lindo, não é para exibir, né? Que João fala assim: "Enachen hologos, kai hologos en prostonteon". No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo é Deus em forma humana, de uma maneira que eu possa abraçá-lo. Paulo fala que ele se esvaziou, kenosis. Então, embora ele ainda tenha toda a plenitude da divindade no corpo dele, ele é tátil. E ele deixou as marcas dele na história. E vem a arqueologia. Eu fui lá, eu vejo as coisas. Ele passou na história, ele deixou o testemunho, o rastro dele ficou aqui. O DNA, entre aspas, né? Ficou aqui. E quando você se apega a essa fé que é racional, porque se não for uma fé racional, ela é crendice, é fideísmo. Soren Kierkegaard. Não é crendice. Eu sou crente, eu não sou crédulo. Cara, essa fé entra na sua cabeça e ela pega. Aí eu não me peço explicação que eu não vou saber dar. É que eu falei, é o sabor, você
não consegue. Ela pega a sua mente, mas ela pega também o seu coração. E você, com base em tudo isso, ouve aquela voz falando assim: filho, eu tô aqui.